Graças e paz, meus irmãos. Gostaria de iniciar esse tempo podendo, de certa forma, exortar os irmãos a serem criteriosos quanto aos dias que nós estamos vivendo. Refiro-me propriamente dito às fake news que têm surgido tanto no campo político quanto social. Mas talvez vou intitular uma nova fake news, na verdade, o que tem surgido nesses dias no nosso campo, na nossa vida cristã, na verdade. Esses dias nós temos lidado com alguns irmãos colocando algumas mensagens e podendo transmitir isso a nós, algumas fake news gospel. É triste nós vermos situações como essa tenham ocorrido nos nossos dias. E essas coisas, juntamente com o pânico que as pessoas estão tendo do coronavírus, acaba produzindo muitos transtornos. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que tiveram coragem de ligar para a gente ou passar para a gente, pastor, tem acontecido isso, e a gente poder orientar os irmãos de acordo com a palavra de Deus. O texto da palavra do Senhor, tem um texto que está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, que diz o seguinte: Paulo afirmando: receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Portanto, meus irmãos, sejamos criteriosos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós transmitimos como suposta palavra de Deus, quando na verdade nós analisamos essas coisas à luz da revelação escrita do Senhor. Elas têm as suas falhas, têm os seus problemas, e muitos acabam sendo presa fácil do engano, da artimanha de homens, que causa muito mais pânico do que produzir frutos dignos de arrependimento no coração das pessoas. Esse fica nosso aviso, seja criterioso. Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos numa passagem que está registrada no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15 até o verso 24. Um texto um pouco extenso, mas um texto de suprema importância para nós. A palavra do Senhor diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus, pedimos ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor venha falar conosco, que o Espírito Santo do Senhor traz à nossa mente o entendimento correto da Tua palavra, e assim possamos, ó Deus, aprender mais uma verdade da palavra do Senhor, ou verdades que possam, ó Deus, instruir a nossa vida, transformar a nossa vida e nos fazer mais parecido com o Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pensar com você nesse dia, ou nesse tempo que você está aí, talvez pode ser durante o dia, talvez pode ser à tarde, talvez seja à noite, sobre o melhor convite da vida.
Esse texto, ele tem algumas questões importantes que nós precisamos olhar para elas. Jesus, ele contou essa parábola num dia que ele foi convidado para participar de um banquete, e ele foi na casa de um dos principais religiosos do seu tempo, segundo o verso 14, capítulo 14, verso 1, e neste momento ele ainda desfrutava, juntamente com os fariseus, uma certa amorosidade, coisa que demorou pouco tempo do ministério. Houve um rompimento porque eles não aceitaram o ministério nem a mensagem de Cristo. Jesus já havia censurado os presentes nessa ceia, porque eles chegaram e começaram a sentar-se nos lugares mais importantes em volta da mesa, e ele disse: olha, quando vocês chegarem for tomar uma ceia, não procure os primeiros lugares. Mas depois ele disse: mas quando você der um banquete, não convide pessoas que possam retribuir o convite. Sai pelas ruas, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, justamente aqueles que não terão condições de retribuir com outro convite. E Jesus, ele falava sobre, no versículo 14, ele começou a falar sobre, se eles fizessem isso, eles participariam da recompensa dos justos. E quando Jesus fala sobre essas questões, um homem que estava juntamente com ele na mesa, ele disse: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Talvez essa pessoa fosse um religioso que estava ali junto à mesa, tendo a plena certeza que ele faria parte desse banquete celestial um dia. Só que essa afirmação levou Jesus a contar a parábola que nós acabamos de ler. Na visão dos judeus, eles imaginavam o reino vindouro de Cristo, ou o reino vindouro do Messias prometido, como um grande banquete, onde teriam a presença de Abraão, de Isaac, de Jacó e os profetas como convidado de honra. Um grande evangelista do século XIX, chamado D.L. Moody, em 23 de novembro de 1899, pregou o seu último sermão, intitulado Desculpas. Conta-se que ele estava muito doente, porém, naquele dia, muitas pessoas entregaram suas vidas a Cristo, confessando os seus pecados. Gostaria de abordar esse texto com vocês na seguinte perspectiva, ou sobre a ótica ou pontos de vistas diferentes. Nós vamos analisar sobre a ótica dos convidados, sobre a ótica do servo que saiu a convidar e sobre a ótica do anfitrião que convida as pessoas para esse banquete. Quem são os convidados dessa parábola? Na verdade, essa parábola ela apresenta 3 grupos distintos de convidados. O primeiro, nós entendemos que era os judeus. Do versículo 16 até o versículo 20, nós temos aqueles que foram agraciados com o convite, foram honrados com esse convite, e a forma que isso acontece é muito propício ao entendimento cultural da época. Nós entendemos pelo contexto histórico, ou por aquilo que nós estudamos na história, que os convites eles eram feitos em 2 momentos. Primeiro, havia um anúncio daquele banquete, mas não era avisado a hora exata do banquete. Então, as pessoas tinham um pré-anúncio daquele banquete. Então, no dia exato, que estava tudo pronto, se enviava o servo dizer: olha, agora está pronto, pode vir que o banquete já está preparado para você. A questão que quando nós olhamos aqui para isso, nós sabemos que Jesus está falando de questões eternas, de valores eternos. E nesse sentido é inegável que era o povo judeu o povo mais privilegiado. Na história de Israel, por exemplo, o primeiro convite que Deus estabeleceu aliança com o povo de Israel. Por meio de Moisés, Deus reforçou a aliança por meio dos profetas.
mas o anúncio principal de Deus à nação de Israel veio por meio de Cristo. Só que os judeus, eles tinham um entendimento um pouco equivocado, ou totalmente equivocado, a respeito da sua participação no reino de Deus. Eles eram totalmente exclusivistas, eles achavam que por nascimento eles tinham direito ao reino. Só que Jesus, ele conta essa parábola justamente para desfazer essa falsa concepção dos judeus que estavam tão certo quanto aquilo que estava afirmando. Inicialmente eles parecem ter aceitado o convite, mas na hora da decisão mesmo eles negaram e começaram então a apresentar as suas desculpas. Segundo um teólogo chamado Billy Sunday, ele definiu desculpa como um invólucro de motivos recheados de mentiras. O que ele quer dizer com essa afirmação? As pessoas dão desculpas para justamente camuflar mentiras. E quais são as desculpas que nós temos nessa passagem? O primeiro diz que ele diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo. O segundo afirmou, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. O terceiro afirmou, casei e portanto não posso ir. Notem que os verbos aqui usados, todos eles estão no tempo passado. E todos eles expressam uma ação já consumada. Uma ação que já não havia mais a possibilidade de ser refeita. É interessante que o campo já estava comprado. Mas ninguém negociava um campo sem primeiro verificar as condições desse campo. Mas essa pessoa, ela disse que precisava ir vê-lo. Ela precisava testificar se aquilo ali era uma propriedade boa, mas ele já tinha comprado. O segundo diz que ele comprou também 5 juntas de bois. Da mesma forma, ninguém compra bois para o trabalho sem testá-los. E se já havia sido comprado, haveria outras ocasiões para ser testados esses animais. Não à tarde ou à noite, quando os banquetes eram oferecidos. Quem casou também era um ato definitivo. Ele contraiu as suas núpcias, mas isso não privaria essa pessoa do convívio social. É interessante pensar que em Deuteronômio capítulo 24, verso 5, lá a palavra do Senhor afirma que o homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Imagine uma mulher sendo convidada para um grande banquete. Com certeza isso produziria uma honra e uma felicidade. Mas a desculpa aqui é que ele não poderia ir porque ele casou. Todas as desculpas apresentadas, na verdade, refletia uma decisão tomada, na qual estava implícita uma rejeição ao anfitrião que havia convidado. Qual a aplicação que nós temos disso? Deus, ele tem convidado muitos, e o convite de Deus é para um banquete, e na verdade esse banquete ilustra a salvação. Deus tem convidado as pessoas à salvação, ao arrependimento, à mudança de vida ainda hoje. Mas as pessoas, elas são ávidas a apresentarem desculpas. Quais são as suas desculpas que você tem apresentado para não aceitar o convite de Cristo? Talvez você seja um jovem e você diga, pastor, eu sou novo demais, preciso aproveitar mais a vida. Ou talvez você diga, eu sou ocupado demais, tenho muitos compromissos. Ou talvez você tenha outras necessidades, outras urgências na sua vida, talvez família, finanças. Algumas coisas talvez você pode listar que nem sejam pecados na sua essência, mas passam a ser na medida que elas tomam o primeiro lugar no seu coração.
Só que o convite ele é estendido para um segundo grupo de pessoas. O versículo 21 fala dos rejeitados, daqueles que eram os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Geralmente eram os cerimonialmente impuros, os excluídos da vida religiosa dos judeus nos dias de Cristo. Eram os párias da sociedade. Aqui estavam os publicanos, os coletores de imposto, as prostitutas, os deficientes físicos, visuais, os miseráveis, que na visão dos religiosos da época nem iriam fazer parte do reino de Deus. Porém, foram os que estavam mais abertos ao convite do anfitrião da festa. A mensagem é clara: traze. É uma ordem, eles deveriam ser trazidos. Tem um autor chamado Hendricks, ele diz que provavelmente isso fosse necessário, não tanto, por exemplo, pelo fato de que os cegos não pudessem encontrar o salão de festa, mas talvez que eles nutrissem uma série de dúvidas sobre um banquete tão suntuoso e eles fossem convidados para esse. Nós não merecemos um convite como esse. Talvez eles pudessem nutrir dúvidas. E justamente essas pessoas destituídas de riqueza, de influência, de posição, de honra, pessoas que Jesus havia dito no versículo 14, aliás, no versículo 13, quando ele falava sobre os primeiros lugares, justamente essas pessoas cuja a notícia desse banquete era boa demais para ser verdade, pessoas famintas, e encontram uma palavra: vinde, o banquete já está preparado. O que nós aprendemos com isso? Pense bem, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Da mesma forma que os desprezíveis da sociedade jamais participariam de um banquete suntuoso, é pela pura misericórdia e graça de Deus que nós também podemos participar do banquete celestial por meio de Cristo Jesus. Não é porque merecemos o convite, não é porque nós nos esforçamos e temos méritos para receber esse convite. Na verdade, nós somos salvos porque aceitamos o imerecido convite da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro grupo que nós temos são os gentios. Agora, o servo sai para os territórios mais distantes, para fora da cidade, e convida aqueles que estavam à beira do caminho, à beira da estrada, dos locais mais distantes. Isso apontava para a salvação de Deus, alcançando outros povos, outras nações. E nós vamos ver claramente isso acontecendo no livro de Atos. O Evangelho de Deus transpondo as fronteiras de Israel, alcançando primeiro os samaritanos, depois, por meio de Paulo, chegando aos gentios. Esse convite se torna universal, ao ponto que João diz: ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, versículo 11 e 12. Isso é importantíssimo para nós, porque o versículo 22, o texto diz que esse servo saiu, e quando ele volta, ele diz: ainda há lugar. O amor do anfitrião, o amor de Deus é tão grande que havia espaço na casa. Os convites haviam se estendido, mas havia ainda lugar. Você já parou para pensar que ainda há lugar nesse banquete ainda hoje? E o convite de salvação, ele continua aberto, ele continua sendo estendido a nós. Você já parou para pensar que ainda há lugar e Deus espera que você receba esse convite e o aceite pela fé? Ainda há lugar para você.
Mas nós temos uma segunda maneira de ver essa passagem sobre a ótica do servo. Quem é o servo? Como nós falamos que os primeiros convidados eram os judeus, os servos foram os porta-vozes que Deus usou para trazer Israel ao arrependimento e à fé. Nós temos uma representação de Moisés, nós temos os profetas, incluído o último João Batista. Todos eles foram porta-vozes para trazer o povo judeu ao arrependimento. Mas após a morte de Cristo, a igreja é o servo encarregado de levar o convite de salvação aos perdidos, e a igreja é você. Sobre nós pesa a grande comissão de Jesus em Mateus 28, do 18 a 20, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já estará condenado. E nós precisamos ir e batizar em nome do Pai e do Filho. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vemos isso tanto no texto de Mateus quanto no texto de paralelo no livro de Marcos. Devemos lembrar que a função do servo é cumprir fielmente a ordem que lhe foi dada. Paulo afirmou que o que se requer dos encarregados é que sejam fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Temos clareza disso no versículo 22, quando o servo diz: feito está. E ele usa um tempo perfeito para dizer que a obediência foi completa. Ela foi realizada. De qualquer jeito? Não. Como mandaste, o texto é bem claro, como mandaste, foi feito como ordenaste. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque a obediência ela foi completa e da forma que o anfitrião ordenou. O servo precisa ser fiel na transmissão do convite, da mesma forma que precisamos ser fiel na transmissão do evangelho. Não é responsabilidade do servo convencer as pessoas a aceitar o convite. Mesmo que o verso 23, o texto diz: obriga a todos a entrar. A ideia aqui não parece entender que era uma obrigação, mas não é assim que nós entendemos isso. Não era o uso da força, mas a forma persuasiva é insistir com as pessoas a tomarem uma decisão à luz da oferta que se tem. Quando alguém rejeitava o convite, ele não rejeitava o servo, mas ele rejeitava o anfitrião que o convidou. Da mesma forma, quando nós anunciamos o evangelho a alguém e esse alguém o rejeita, ele não está rejeitando somente o evangelho, ele está rejeitando o Cristo que nos mandou anunciar o evangelho. E qual a aplicação que nós temos disso? Será que temos sido fiéis na transmissão do convite do Senhor aos perdidos? Fiéis na mensagem. Isso fala do conteúdo. É o evangelho que temos anunciado. Fiéis no ir, isso fala do anúncio. Temos falado de Jesus para as pessoas. E por último, quem é o anfitrião dessa festa? Notem o versículo 24 que diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Cristo é o anfitrião generoso dessa história. Ele deseja ver a sua casa repleta de pessoas. A ceia é descrita como algo grandioso. Não era um pequeno jantar, mas algo grande, com muitos convidados. E Jesus fala de verdades eternas, da eternidade dos justos, do novo céu e da nova terra, do reino vindouro de Cristo. Porém, a rejeição ao convite
que ele faz não passa desapercebida. Toda rejeição tem consequências eternas. E nesse caso, rejeitar a Cristo é o mesmo que sofrer a penalidade eterna, já sendo uma declaração. O texto diz: declaro no presente que nenhum daqueles homens que foram chamados, ele usou o tempo perfeito, eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão com implicações futuras. Provará da minha ceia. Deus estabeleceu um dia que ele há de julgar os vivos e os mortos. Nesse dia, a principal condenação para a perdição daqueles que irão para o inferno será: você rejeitou a Cristo, a única oportunidade que você tinha para ser salvo. Isso é importantíssimo para nós hoje. Cristo te convida hoje para fazer parte de um banquete e não de um funeral. É impressionante como Satanás pega as verdades de Deus e coloca elas como ruim. Nós somos convidados para uma grande festa, um grande banquete, e Satanás diz: não, é melhor você aproveitar o mundo, porque o banquete do mundo é melhor do que aquilo que o Senhor tem para oferecer. E o reino de Deus, a vida futura, o reino vindouro, apresentado para nós como um grande banquete, uma grande festa, mas o convite é individual. O versículo 16 diz que ele convidou a muitos, e o verbo convidar aqui está na forma, na terceira pessoa do singular. O chamado é individual, ele é pessoal, ou seja, a decisão é sua. O versículo 17 diz: vinde. O convite do Senhor é: vinde a mim. Vinde. Ele está no tempo presente. O convite é para hoje. É para agora. Não espera para o amanhã. Vinde. Já está preparado. Quando Jesus subiu à cruz, que ele morre ali na morte substitutiva em nosso lugar, ele dá um brado na cruz e diz: está consumado, está pago. O preço da redenção, da culpa do nosso pecado foi pago. E quando ele diz está preparado, o que nós precisamos fazer agora é aceitar o precioso convite da graça de Deus a nós. E nós precisamos fazer hoje. A palavra do Senhor diz por meio de Isaías: hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O convite é para hoje. A decisão que você precisa tomar é para hoje, é para agora. Deus não espera e não aceitará as suas desculpas. Não, pastor. E você pode alistar várias coisas na sua vida. Você pode dizer que ainda não é o tempo. Tem muitas coisas para se organizar na sua vida. Ah, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você pode dar as desculpas que você quiser. Mas a cada rejeição é uma decisão que você está tomando agora. Se você rejeita, esta é a sua decisão. E a sua decisão tem consequências eternas. E a minha oração é que o Senhor lhe dê condições de fazer hoje essa decisão que pode transformar a sua vida. Queria orar por você e pedir ao Senhor que você tenha condições de olhar esse convite, o melhor convite que alguém pode receber nessa vida é o convite ao arrependimento, à mudança de vida, à vida eterna e poder desfrutar no futuro todas as bênçãos do reino vindouro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Eu te dou graças, ó Deus, porque um dia esse convite foi estendido até a mim. E um dia, ó Deus, eu pude receber esse convite pela graça misericordiosa do Senhor e pela ação do Espírito Santo na minha vida. Compreendi, ó Pai, o quanto esse convite
era maravilhoso. E pude, ó Deus, aceitar esse convite. E esse convite, ó Pai, até hoje tem feito a diferença na minha vida. Da mesma forma, ó Pai, que hoje estou na condição, ó Deus, de ofertar esse convite a todos que nos ouvem. Apresentar esse convite de Cristo, a mudança de vida, a vida eterna. Que você possa, nessa noite, receber esse convite, nesse dia tão especial na sua vida, e ser transformado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E lembre, este é o melhor convite que você pode receber. Mas está diante de você tomar uma decisão: rejeitá-lo ou aceitá-lo. Se você o aceitar, você vai poder dizer: fiz a melhor escolha da minha vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.